Queridos e queridas, como é que vocês estão? Belezinha? Vamos aqui criar o nosso primeiro modelo, né? Não se esqueçam de algumas coisas. Curtir o vídeo, né? Já deixa o likezinho da hora ali. Se inscrever no canal, por favor. Eu quero chegar nos 60, 70 mil inscritos até o fim do ano. E eu estou partindo do pressuposto que vocês já saibam instalar o Anaconda e o Visual Studio, ou que vocês saibam utilizar o Jupyter Notebook. Caso vocês estejam tendo muitas dificuldades, né, vocês pedem para mim e eu crio um vídeo falando só sobre isso, ok? Mas eu estou partindo do pressuposto que vocês já saibam fazer isso. Tanto para o vídeo de pandas, né, qualquer coisa também tem a playlist de pandas, caso vocês queiram. Eu também tenho uma playlist de Python explicando sobre isso, tá? E tem até mesmo alguns vídeos antigos meus sobre Machine Learning, né? Então, lá também ensina como instalar. Caso vocês estejam tendo muita dificuldade, né, por favor me avisem aí, eu posso criar um vídeo aqui falando sobre isso. Beleza? Então eu vou partir do pressuposto que vocês já saibam. Então vamos lá. Vamos lembrar algumas coisinhas, principalmente de como que será o modelo, né? Como nós vamos criar um modelo de regressão linear, eu já expliquei nos vídeos anteriores o que carambas é, né? Então só para a gente resumir, nada mais é do que criarmos um modelo que ele consiga predizer ou ele consiga mais ou menos ter uma ideia da variação dos dados que eu tenho em determinado modelo, né? Então pode ser mais ou menos uma linha aqui, assim, né? A melhor linha que possa estar entre os dados, ok? E no exemplo que eu vou fazer agora, né, que é um exemplo mais, vamos dizer assim, sutil, vou criar um modelo simplesmente com uma variável independente e o resultado dela que é a variável dependente, né? Então, dependente porque o y precisa do valor de x para poder ter o valor de y, né? Então, é que nem, por exemplo, a altura e... Então, tem aqui, por exemplo, a altura da pessoa, né? Que nem nos vídeos anteriores que eu expliquei, né? E aqui é o peso. Então, depende da altura para poder ter a ideia do peso da pessoa. Eu poderia também fazer uma relação contrária, né? Mas aí eu teria que criar um outro modelo para isso. Ok? Então, vamos lá. Abrir aqui o bendito do minha regressão linear aqui. Então, vamos lá. Beleza? Então, nós temos aqui o nosso programinha, né? Eu já criei o primeiro Jupyter Notebook aqui. Bem simples, bem de boa. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o que a gente vai fazer, como pelo menos por enquanto nós ainda não vamos criar o algoritmo inteiro, né? Então nós não vamos criar como que é a parte de aprendizado, como que é a parte de alteração dos parâmetros e tudo mais, a gente vai usar uma biblioteca, ok? Se você já instalou o Jupyter Notebook, essa biblioteca já estará aí, que é a biblioteca sklearn, né? Learning, sklearn, scikit-learn, dependendo de quem falar, ok? Minha pronúncia de inglês é uma porcaria, então é bem provável que eu não esteja falando direito. E nós vamos importar, qual que é a biblioteca que a gente vai importar? Que é a Linear Regression. Sim, tá tudo em inglês, a vida é assim, tá? Então, nós começaremos com o quê? Como nós ainda não estamos analisando uma base de dados mesmo, né? Nós vamos fazer nos próximos vídeos, nós não vamos utilizar do Pandas, tá? Nós só vamos utilizar só do NumPy. Então, vamos lá. Então, vou escrever exatamente isso. Então, nós vamos importar, né, o scikit-learn. Então, importando algumas bibliotecas. Então, vamos fazer o quê? Então, vou colocar o from sklearn, né? Putz, eu não estou entendendo nada de Python, Zuruba. Tem meus vídeos também de Python, vocês podem acessá-los, tá? Tá aparecendo aí o cardzinho, vocês podem ir para lá. Também na descrição do vídeo tem todas as playlists, né, de todos os assuntos que vão ser usados aqui, ok? Então, vocês conseguem muito bem ter acesso e conteúdo aqui no meu próprio canal, beleza? Então, scikit-learn, ponto. Aí eu quero pegar só os modelos de regressão linear. Eu vou pegar isso aqui, linear model, esse aqui mesmo, e vou importar só a função de regressão linear. Import linear regression. Beleza? Estou importando isso daqui. O que eu também vou usar, pelo menos por enquanto? Eu vou usar para plotar, para exibir alguns dados, né? Eu vou usar o matplotlib. Mais para frente eu vou
quando eu aprender mais, eu vou usar o Seaborn, mas pelo menos por enquanto só Matplotlib já vai ajudar. Import matplotlib.pyplot, import as pyplot, PLT, perdão, PLT. Então o nome do matplotlib.pyplot, né, vai ser só PLT para a gente poder usar. E eu vou importar o NumPy NP, perdão. Esse NumPy, NP e afins, pelo menos os livros que eu estou lendo, né, são quase todos, quando eu vejo, eles estão ou com o nome de PLT, que é o pyplot, né, e também o NumPy está como NP, ou não, né, perdão, eles estão com essa nomenclatura, ok? Então é o seguinte, lembremos aqui no anterior, né, que nada mais é do que eu ter o modelo de regressão linear, pelo menos a gente está tratando de um modelo de uma variável, é o modelo ao qual eu consiga a menor diferença entre esses dados, beleza? Então a menor diferença desse daqui, a menor diferença desse espaço, a menor diferença entre ele e o modelo, a menor diferença entre ele e o modelo e assim por diante, ok? Então assim, concordemos que se eu fizer um modelo ao qual eu tenho modelo não, perdão, a minha base de dados, os dados estejam assim. Concorda que a linha vai ser exatamente igual? Meu modelo, o menor valor que eu vou ter, que a diferença entre meu modelo e os dados ao qual eu estou apresentando vão ser exatamente essa linha, porque afinal de contas, se a gente for para ver como uma representação matemática, por exemplo, é a mesma coisa que y igual a x. Então, se x é igual a 1, y é igual a 1 e assim por diante. Veja que está bem bonitinho, bem certinho o que a gente está fazendo. Então vamos fazer isso aqui, um modelo, vamos colocar um modelo aqui bem na nossa cara. Ok? Então eu vou fazer o quê? Eu vou criar duas linhas, né? Eu vou criar dois vetores, né? Dois vetores coluna, e vou jogar eles direto no meu modelo. Então, por exemplo, aqui eu vou ter eu vou chamar ele de LR, ok? Que vai ser o Linear Regression. Eu estou instanciando a minha classe de regressão linear. Nossa, sai tudo torto. Instanciando a classe de regressão linear. Eu preciso estar instanciado, eu posso também simplesmente só chamar a próxima função em cima disso, que não tem problema nenhum, tá bom? Aí é o seguinte, agora eu vou criando os dados. E aí eu vou criar como? Eu vou fazer aqui no x, que vai ser meu dado x, beleza? Como eu disse, eu posso criar uma de 3x, de 1x, 2x, né? Eu vou criar de 3x, por exemplo. Então eu vou fazer o np, vou chamar linspace, né? Que aí eu vou criar o linspace, simplesmente chamando ele vai simplesmente só criar um vetor com, vou chamar de vetor já, tá? Com uma linha e n colunas, beleza? Então ele vai começar da onde? Ele vai começar do 0, e eu vou colocar ele até o 10, ok? E eu vou colocar, vamos dizer assim, 10 colunas, vai. E se eu vier, eu simplesmente colocar isso aqui, e eu chamar aqui, ó, veja só, aí vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Simplesmente eu vou ter 10 espaços, né? Então vem aqui. Então vamos colocar, por exemplo, aqui do 6 e eu vou colocar aqui 7, por exemplo. Né? Então veja que ó, ele separou certinho. Então se eu colocar aqui 10, eu vou precisar de 11. E por que que ali deu errado? Porque quando ele volta a lista, ó, veja que quando ele volta ao array, ele volta o quê? Ele volta desde o 0. Ele inicia do 0. Então se eu colocar, por exemplo, aqui do 1 ao 10, esse espaçamento de 11, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que ele inicia do 1, ele vai até o número 10, e em quantas colunas que eu vou dividir esses valores? Né? Valores igualmente espaçados, perdão. Então, ele vai ter 11 valores igualmente espaçados. Mas assim, eu não quero ter 11, eu não quero ter números quebrados aí. Eu quero ter números inteiros. Então, eu vou começar do 0,
do 0, vou colocar até o 9, eu só quero 10 colunas, né? E vão ter que ser 10 valores, porque aí eu vou ter 10 valores igualmente espaçados. Beleza? Então, vai ser do 0, 9, 10. Ok? Então, vamos corrigir aqui. 0, 9, 10. Aí eu quero, por exemplo, fazer uma função bem besta. Imaginemos uma função, por exemplo, que a função é 3 vezes o x. Y é igual a 3 vezes o x. Então, np.linspace. Então, vamos voltar aqui na parte do gráfico. Quando eu estou falando que uma função é 3 vezes o x, então imaginemos que a função é simplesmente isso aqui, ó. Eu estou voltando na parte matemática, tá? Só para ficar bem claro mesmo, né? Tanto para vocês quanto para mim também, que eu estou aprendendo com isso. Então aqui, se eu simplesmente só fizer, assim como eu mostrei aqui em cima, que y é igual a x, se x for igual a 1, y é igual a 1 também, beleza? Posso até colocar até assim, ó. X que é igual a y que é igual a 1. Eu posso fazer a mesma coisa, x que é igual a y que é igual a 2. Por quê? Afinal de contas, a gente já tem uma igualdade aqui, x igual a y. Só que se eu fizer que y é igual a 3x, por exemplo, então, se eu fizer que o x é igual a 10, então x igual a 10, então y é igual a 30. Vocês entenderam o negócio, tá? Só que agora, como nós estamos fazendo aqui no gráfico, vamos montar um gráfico, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que igualar essas mesmas coisas, só que aqui eu vou colocar de 0, né? Então, quanto que é 3 vezes 9? 3 vezes 9, 9, 18, 27. Então, vai até o 27 e vou espaçar por 10. E eu quero ver como que está o resultado do y. Y maiúsculo, perdão. Então, veja que está exatamente do jeito que eu quero. Né? Então, eu posso até fazer um print. Então, vou colocar aqui x e vou até colocar, vou colocar mais bonitinho. X, 2 pontos. E aqui, colocar vírgula, né? Porque tem que colocar. E eu vou colocar y. Então, vou chamar aqui o y. Então, eu tenho aqui, perdão, que eu também não coloquei aqui o y. Beleza? Então, veja que está igualzinho. Você tem o x e o y é 3 vezes cada valores do x. Eu estou calculando esses valores atualmente, utilizando aqui? Não, eu não estou calculando nada. Eu poderia transformar esse 9, 27 numa variável e afins, mas não vou fazer isso. Eu estou simplesmente só colocando os meus valores mesmo. Ok? E para nós podermos fitar, né, que eu ensino num sinônimo, para nós podermos ajustar os valores e criarmos o modelo aqui, nós temos que fazer o quê? Nós temos que chamar a função, que neste caso, né, então eu vou chamar aqui modelo linear igual a lr.fit. Veja que o fit, galera, pelo menos nos modelos que eu fiz até agora, não são muitos, mas dos modelos que eu fiz, sempre vai ter esse fit, tá bom? Sempre vai ter o fit para você poder criar o bendito do modelo. Então, se estiver fazendo um KNN, se estiver fazendo uma regressão logística, pelo menos utilizando aqui o scikit-learn, tem essa função fit. E a função fit, ela leva o quê? Ela leva os valores de x e ele leva os valores de y. E agora, se eu vier aqui e apertar, é porque tem um print aqui. Deixa eu tirar o print. Veja que subiu um erro. Por que ele subiu o erro? Vai estar aqui no final. Ó. Recebeu uma função. Estava esperando um array, né? Um vetor de 2D, ou seja, ele só recebeu um vetor de 1D. Então, assim, eu só passei um vetor para ele. Então, só tem uma única lista, é só uma listona. Só que o que ele quer? Ele quer de uma linha, ele quer de várias linhas, né, e uma coluna. Então, como que a gente faz isso? Tem uma função que vem aqui, que eu vou até tirar aqui o modelo, né, medelo é triste, é modelo, perdão. E eu vou fazer aqui no x e no y, que neste caso eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que transformar esse modelo. Eu tenho que transformar esse modelo, não, desculpa. Eu tenho que transformar isso daqui de uma lista, simplesmente uma mera lista, e transformar ele num vetor. Então, eu vou colocar aqui ponto reshape menos 1, 1. Assim como está escrito aqui embaixo. Ó, reshape, ó, se você transforme, né, se sua data estiver... Se você estiver usando uma lista, né, usa esse daqui, ó, array.reshape menos 1 e 1.
Se só for um único valor, é 1 e menos 1, né? Se estiver só contendo uma única amostra, só que nesse caso a gente está usando uma lista, né? Então, a mesma coisa aqui, ponto reshape. Ponto reshape. Então, menos 1, 1. Agora, se nós rodarmos aqui, eu vou só tirar os prints. Então, ó, veja que a gente tem, tanto que tem aqui 2 colchetezinhos, né? Então, nós temos agora uma lista temos um vetor, né, de uma coluna e uma coluna e várias linhas. Beleza? Então, a partir do momento que eu fiz isso, agora, se eu voltar aqui e rodar o meu modelo, veja que agora ele funciona. E, como nós estamos tratando de uma coisa linear, né, deixa eu ver há quanto tempo que eu já estou gravando isso aqui, para não ferrar muito, já são 15 minutos, mas enfim. Como nós estamos tratando de um modelo linear, agora nós temos que ver o coeficiente e o intercepto dele, né? Coeficiente e intercepto. Que neste caso eu vou plotar o quê? Print, como é um objeto, eu tenho atributos nele. Então, coeficiente, não lembro se coeficiente, deixa eu ver se coeficiente tem acento circunflexo. Coeficiente. Acho que o coeficiente não tem acento circunflexo, não tem. Então, beleza. Aqui, esse aqui é o meu coeficiente. Então, eu vou colocar aqui um modelo linear ponto underline coef. Perdão, é coef? É que eu tenho umas anotaçõezinhas aqui. Né? Não, é coef underline. Não é underline no começo. Coef. Aí eu vou colocar aqui print do meu intercepto. Aí vou ter o modelo linear ponto underline intercept underline. Na hora que eu rodar, olha aí, ó. 3 e o intercepto ele está quase no zero, né? Elevado a menos 15 de potência, ele é quase zero, então, tipo, tem 15 zeros aqui na frente antes, né? Então, por uma questão de arredondamento, o modelo ele quase chegou no zero de intercepto, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, já estamos em 17 minutos, então eu vou parar o vídeo por aqui. Beleza, meus queridos e minhas queridas? Beijos na bunda, até mais.